Olá, está no ar Sua Carreira por Senai Cimatec. Eu sou Christian Tirelli, consultor em Educação Executiva, e vou trazer para vocês uma série de episódios onde nós vamos discutir um pouco tendências de mercado, oportunidades, e quem sabe depois dessas nossas conversas você não pensa em fazer uma transição de carreira ou crescer na carreira que você atua atualmente. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades em ESG e a transição energética. E para isso, temos aqui como convidados o José Luiz Almeida, engenheiro químico, gerente executivo do mercado de química e especialista em hidrogênio verde do Senai Cimatec. E também temos a Arilma Tavares, que é a coordenadora de sustentabilidade do Senai Cimatec. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, satisfação é minha. Muito obrigada, Christian. É um prazer muito grande estar com você aqui e também com a Arilma. Igualmente. Excelente. Zé, a gente já ouviu falar muito em sustentabilidade, ESG, transição energética, e a gente percebe que a sociedade, as empresas, elas estão se adaptando muito na questão ambiental, considerando o impacto que isso gera no planeta. Isso também se aplica às profissões? Eu poderia dizer que o futuro do trabalho é verde? Eu acho que sim, certamente, viu, Christian? Porque as empresas, a sociedade de uma maneira geral, né? As empresas não só, mas a sociedade de uma maneira geral, ela está demandando muito, né? Que nós falemos, né? E que nós trabalhemos também com a transição energética, né? O meio ambiente, os impactos ambientais. Então, as empresas, as indústrias de uma maneira geral, estão demandando muitos empregos com relação a isso. Então, é um momento assim de transição muito importante. E pensando muito na formação de vocês, na experiência, vocês são especialistas em temas que são super atuais. Dois deles, que é ESG e H2V, que a gente está falando aí de hidrogênio verde, são siglas, né? Para a gente poder começar a falar um pouquinho aqui para o nosso público, queria começar com você, Arima. O que significa essa sigla ESG? Perfeito. Então, até pegando um pouco aí da fala de Zé, né? Quando ele traz esse novo momento da sociedade que reverbera nas empresas. Então, o ISG traz essa proposta e nasce dentro do mercado financeiro. A ideia do ISG é a gente tentar incorporar nas análises de risco, de investimento, né? Onde eu coloco o meu dinheiro, na empresa que me der maior segurança. E o mercado financeiro entendeu que as empresas que oferecem maior segurança para investimento são empresas que consideram também as questões ambientais e as questões sociais. Então, não é só o resultado financeiro, mas também as questões sociais e ambientais que a empresa está envolvida. Então, isso nasce a partir de uma iniciativa da ONU, né, em 2004, junto com o Banco Mundial, onde foi lançado um relatório, Who's Caring, né, quem cuida, ganha, ou seja, cuidar do planeta, cuidar das pessoas, também gera lucro, também é interessante para o negócio. E a partir daí começou a se falar de ESG, inicialmente ainda de uma forma muito tímida, mas nos últimos anos a gente viu que isso realmente chegou, né, no mercado financeiro, nas empresas, e isso vai reverberando nas pequenas e nas micros e nas médias, ou seja, não é só coisa de grandes empresas, não. Todos os setores são diretamente envolvidos e a partir das grandes vai chegando nas menores, né? E o que quer dizer essas três letrinhas? Ah, sim. É um acrônimo, né, de 3 palavras em inglês: environmental, que é meio ambiente, social, e governance, que é governança. Então, são os critérios sociais, ambientais e de governança incorporados na gestão empresarial. E ela se aplica em vários setores da economia. Qualquer setor, exatamente. Empresa de qualquer porte. Ontem, exatamente, eu estava com um grupo, né, de jovens líderes da indústria, capacitando-os, e um dos temas era ESG, que eu estava ministrando a aula para eles, e eram jovens empreendedores de micro e pequenas empresas, né? A gente estava falando exatamente da importância do ESG também nesse setor, né? Para essas empresas também. Então, é um tema de transição, né? De modelo de capitalismo, de modelo de negócio. Sim. Então, isso atinge a todos. Certo. E quando a gente fala de H2V, também é uma sigla em inglês? H2V é uma sigla em português. Ela já está em português. Ela já está em português já. Agora é GH2, né, que seria em inglês, né, que é hidrogênio verde. É uma sigla que corresponde ao hidrogênio verde. O hidrogênio verde, né, eu posso já explicar um pouquinho para vocês. O hidrogênio é produzido, né, a partir de fontes limpas de energia. Por exemplo, a eólica, a fotovoltaica e energia hidrelétrica. E o hidrogênio é produzido de uma maneira muito simples, né? Vou falar de uma maneira bastante simples, a partir de eletrólise. A energia elétrica vai e quebra a molécula da água em hidrogênio e oxigênio.
E esse hidrogênio, então, é utilizado como combustível e como insumo ou matéria-prima para as indústrias, ou para a mobilidade, para as indústrias de uma maneira geral. E é muito interessante porque quando ele é utilizado, ele gera uma quantidade de energia muito grande, tá? E não produz absolutamente nada a não ser vapor de água, né? Ele não emite gases efeito estufa, como CO2, por exemplo. Então, o hidrogênio já é muito utilizado nas indústrias, tá? Como matéria-prima e como energia, somente que hoje se utiliza, na maior parte, 99% do hidrogênio é proveniente da reforma a vapor do gás natural, né? Que para cada quilo de hidrogênio produzido se produz 9 quilos de CO2, que é um dos gases efeito estufa mais importante, ou seja, que precisa ser minimizado de uma maneira geral. Então, a transição energética é justamente isso. É, cada vez mais, a gente utilizar combustíveis, como o hidrogênio, por exemplo, que vai minimizando paulatinamente as emissões de gases efeito estufa. E quando a gente fala em hidrogênio verde, essa nova proposição de transição energética, como fica o mercado de trabalho? Como é que a gente prepara profissionais para atuar nesse mercado? E o mercado está demandando muito. Né? Está demandando muito. Então, existem cursos especializados para que a gente possa ir preparando os profissionais de uma maneira geral. E pode ser utilizado para vários tipos de profissionais, tá? Administradores, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas. Então, toda a gama de profissionais, de uma maneira geral, né, pode ser habilitado a trabalhar nessas novas competências, né, nessas novas habilidades, que é a parte que nós podemos chamar, inclusive, de trabalhos verdes. Então, eu sou administrador. Se eu quiser começar a atuar na área de hidrogênio verde, tem espaço para mim também. Puxa, com certeza, com certeza. Não é só para engenheiro. Não, Tá. absolutamente. Existe uma gama de oportunidades muito grande e o mercado hoje está demandando profissionais assim, nessa área de uma maneira muito forte. Se você pudesse nomear essas profissões, né, alguns exemplos de quais são essas profissões ligadas a hidrogênio verde, quais seriam? Por exemplo, administradores, no caso de administradores é muito importante também, engenheiros mecânicos, na parte de manutenção e desenho, engenheiros químicos, na parte de eletrólise, por exemplo, diversas profissões, engenheiros eletricistas principalmente, porque a eletrólise, né, nós temos que pensar sempre nos transformadores, nos retificadores, né, para transformar a energia corrente alternada em corrente contínua. Então, vai exigir uma quantidade de engenheiros eletricistas muito grande. Mas não só isso. Vai precisar também de pessoas de marketing também. Então, existe uma demanda... eu tenho espaço. Com certeza, absoluta. Ótimo. É bom saber, né? A gente está sempre olhando para novas oportunidades. Também na parte da gestão, que é muito importante. Na parte de gestão, principalmente focado, né, na inovação e novos negócios. Certo. E assim, eu sou novo aqui na Bahia, né? Mas eu já escutei falar muito que a Bahia é uma grande potência para o hidrogênio verde, né? A gente tem visto muitas notícias sobre isso. Por que hoje a Bahia se torna um foco de investimentos nessa área? Principalmente pelas energias limpas, né? A Bahia é privilegiada em energias limpas, ou seja, energias eólicas e fotovoltaicas. Então, ela tem uma capacidade de produção de energia elétrica a partir de eólica muito grande e fotovoltaica muito grande também, além de ter também energias hidroelétricas. Então, todas essas energias produzem uma quantidade de CO2, né, produzem uma quantidade de gases de efeito estufa muito pouco. Então, essa energia pode ser utilizada para quebrar então, a água, né, em moléculas de hidrogênio, e aí nós temos então o hidrogênio para ser utilizado como combustível ou insumo ou matéria-prima para as indústrias ou, de uma maneira geral, para a mobilidade, de uma maneira geral. Fotovoltaica, só para os leigos como eu, você está Solar. falando daquela plaquinha em cima da casa. Exatamente, exatamente. Hoje já temos uma capacidade de produção acima de 24 gigawatts de energia solar. É uma coisa assim formidável. Para vocês terem uma ideia, né? O Brasil hoje demanda em torno de 200 gigawatts, né? Tem uma potência instalada de 200 gigawatts de energia elétrica, né? Um pouco mais de 100 é hidroelétrica. 24, já atingimos de solar 24 gigawatts, né? E eólica, um pouco menos de 24, mas 23 gigawatts.
Então, o Brasil hoje é privilegiado, e a Bahia, principalmente, é muito privilegiada em termos de energias limpas. O Brasil hoje ele tem mais de 85% da sua geração de energia elétrica limpa. Isso é muito difícil no mundo inteiro. Afinal, é o que eu escutei muito quando eu vim morar aqui também, né? Aqui tem um sol para cada um. Então acho que tem que aproveitar justamente isso para gerar energia limpa, né? E isso, inclusive, deve movimentar muito o mercado de trabalho aqui, né? Até aproveitando, falando sobre isso, né? Sobre o mercado de trabalho, a gente também pensa muito em desenvolvimento econômico. Sim. Esses impactos sociais, impactos ambientais, interferem totalmente no que você comentava agora há pouco de ESG. De que forma esse assunto conversa com a ESG, né? De que forma repensar a transição energética ou pensar em energias renováveis, energias limpas, conversa com a prática dentro das empresas. Perfeito. As empresas, elas precisam pensar cada vez mais em otimizar seus processos, né? E pensar em energias limpas, né? Também é pensar em ganhos econômicos, né? Está associado a isso. E, por outro lado, como eu disse antes, a pressão do mercado financeiro, fruto da própria necessidade da sociedade em repensar seus modelos de desenvolvimento, faz com que a empresa também tenha um compromisso ético, né, de contribuir com essa agenda de mudanças climáticas. Então, é tanto a necessidade de sustentabilidade financeira da empresa, como a necessidade também de atendimento ético a uma demanda real da sociedade, que é minimizar os impactos das mudanças climáticas, né? E a transição energética vem com esse objetivo. Então, a empresa que está buscando atender os critérios ESG precisa calcular seu inventário, né, de gases de efeito estufa, precisa identificar onde, né, tem a oportunidade de reduzir essas emissões de gás de efeito estufa, e a fonte de energia é um dos caminhos mais pertinentes aí para buscar reduzir essas emissões. Então, tem uma relação direta, que é buscar a empresa ser mais sustentável, e uma das formas é incorporar energias limpas, né, e mais sustentáveis. O Zé ele comentou um pouquinho para a gente desses novos profissionais de hidrogênio verde. Sim. Quando a gente traz para a área de ESG, que profissionais são esses, né? A gente está falando de um gestor, de um analista, um administrador, um engenheiro. Quem que transita nessa área? É uma área muito ampla, né? Até por incorporar competências diferentes, meio ambiente, social e governança. Então, múltiplos profissionais podem atuar nessa área e com cargos diferentes, como você trouxe, né? Desde o analista a um diretor, tem espaço para trabalhar com ESG. Então, a gente vê hoje demandas no mercado para especialista em ESG, analista em ESG, gestor, coordenador. E dentro desse pacote ESG, tem várias necessidades de especialidades. Então, o especialista em meio ambiente mais focado em mudanças climáticas, né? O especialista em governança mais focado em compliance. O especialista em social mais focado em direitos humanos. Então, dentro de cada sigla, de cada tema ambiental, social e governança, tem um pool de possibilidades de especialidades, mas também existe a demanda pelos generalistas, que são as pessoas que vão saber transitar nas três áreas e fazer os links, buscar conectar, buscar integrar, buscar gerir as empresas, né? Então, no nível de gestão das empresas, é importante ter os generalistas, que são aqueles gestores ESG que vão saber transitar nas três áreas, né? Sem o devido aprofundamento do especialista, mas com uma visão ampla para poder fazer as conexões e ajudar a incorporar o tema na cultura da empresa, né? Porque é fundamental que isso vire algo da cultura organizacional. Inclusive, eu tenho uma amiga que é diretora de recursos humanos e ESG, eu tenho uma outra amiga que é diretora de comunicação corporativa e ESG, então a gente vê diferentes até composições empresariais com quem o ESG é mais importante, né? Bem entre aspas, porque ele é importante em qualquer lugar, mas ele pode conversar com diferentes áreas, né? Diferentes áreas. E cada empresa vai identificando como montar essa estrutura. Isso. Então, vai ter empresas que vai ter o ESG associado mais com estratégia, né? Outros vai trazer mais para RH, para desenvolvimento organizacional, porque ele precisa de cultura, né? E aí vai montando essa forma de implementar ESG. E a gente comentou aqui alguns temas, né? Economia circular, responsabilidade social. Existem informações específicas para isso, inclusive no próprio Senai Cimatec, né? Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente o que o Senai preparou, o Senai Cimatec preparou para dar conta dessa demanda? Então, a gente está lançando agora um MBA em sustentabilidade empresarial, né? E ESG, que vem com essa proposta de MBA, de formar pessoas com visão mais generalista, né? Entender o que é de fato
a sustentabilidade empresarial e o ESG são coisas diferentes, se conversam, mas são coisas diferentes. Entender que tem toda essa parte de social, direitos humanos, responsabilidade social, diversidade, inclusão, felicidade no trabalho, isso faz parte também, né? Sim. Toda a parte ambiental, que você falou, economia circular, mudanças climáticas, enfim, governança. Entender tudo isso e esse profissional que pode ser um administrador, pode ser um engenheiro, pode ser da área de comunicação, da área de psicologia, né? Ter essa visão do todo e aí cada um vai buscar, né? Ou atuar de forma generalista ou aprofundar dentro desse universo o que mais te dá motivação, que está mais alinhado, né, com seus interesses para poder direcionar a sua carreira. Mas a gente tem esse MBA agora, temos cursos de extensão de curta duração com temas específicos, né? E estamos também já em planejamento de desenvolver um MBA em economia circular também, né? E buscando atender a demanda do mercado, porque essa é a nossa missão, né? Preparar profissionais para atender as demandas do mercado. E que ficaram super claras aqui, né? A gente tem muito claro o crescimento de vários. E o que eu achei mais interessante é entender que existem vários níveis dentro do ESG para trabalhar, né? Trabalhar. Então, se eu sou um jornalista e quero me aprofundar nisso, eu tinha uma colega numa empresa que eu trabalhei que ela era jornalista, fez economia e começou a entrar nessa área de responsabilidade social porque ela entendia que existia essa conexão. Queria aproveitar esse gancho aqui que a Arilma trouxe em relação à colocação profissional e à preparação que o Senai Cimatec tem para esses profissionais, para essas novas oportunidades. Eu ouvi que tem uma fábrica de hidrogênio verde prestes a se instalar aqui na Bahia. Eu imagino que isso também vai trazer uma movimentação de profissionais, né? Vai exigir novos profissionais. Isso é verdade? Onde é essa fábrica? Quando ela vai começar? E principalmente, o que o Senai Cimatec está preparando para ajudar a colocar os profissionais nessa área? E Christian, é a primeira fábrica, né, de hidrogênio verde, né, do Brasil, né? E o projeto ele deve terminar em dezembro, né? Ou seja, o startup da planta ela deve iniciar já no final de dezembro ou início de janeiro e será instalado no Polo Industrial de Camaçari, primeira fábrica de hidrogênio verde, né, em escala industrial. Então é uma escala bastante importante, 60 megawatts, que posteriormente será ampliada a 240 megawatts e a 600 megawatts também. Então é um projeto bastante inovador, né? E robusto, né? Robusto e vai demandar cada vez, não só essa fábrica, né? Mas toda essa ideia, né? É importantíssima que a sociedade está demandando, né? Dessa transição energética. Então isso vai demandar profissionais muito importantes e o Cimatec está muito atento a isso. Está preparando então um MBA, né? O Master of Innovation em Hidrogênio Verde, certo? Que deve iniciar em junho, certo? E esse Master é um Master muito bacana. Tá sendo muito, muito bacana. Ele vai cobrir, principalmente, inicialmente, um módulo de 30 horas de inovação, mindset de inovação. Depois nós teremos um módulo também da parte de impactos ambientais e segurança do trabalho. O outro módulo também dos processos industriais de uma maneira geral, como o hidrogênio verde pode ser introduzido dentro dos processos industriais, seja como matéria-prima, seja como energia. Tá? E depois, então, os outros módulos específicos do hidrogênio verde. As rotas de produção de hidrogênio verde, a parte toda da economia do hidrogênio verde. O que mais? A parte de segurança, meio ambiente, normas, legislação, tudo isso estará incluído dentro do hidrogênio verde. Muito bonito mesmo e eu acho bastante abrangente, né? E é um trabalho que vai ser feito entre a GIZ, do governo alemão, vai ser um curso GIZ Cimatec. Incrível. Eu tenho duas curiosidades sobre o que você falou. A primeira é que você está falando de um Master of Business Innovation, você está falando de um MBI. O que é um MBI? O que diferencia o MBI de um MBA, que é o Master of Business Administration? O MBA, ele prepara executivos, né, de administração para administrar empresas, né, voltadas simplesmente para cada vez mais o desempenho das empresas de uma maneira geral. Isso é muito importante. Agora, o MBI ele é voltado mais para inovação. Então, ele é voltado para inovação e novos negócios. Então, o nosso Master é um MBI, né, em hidrogênio verde. Interessante você falar em MBI, Zé, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa sigla e ouso dizer que é o primeiro MBI aqui de Salvador. Então, bacana, o Senai Cimatec está trazendo isso.
e principalmente quando você fala que é em parceria com o Instituto da Alemanha. Eu acho que isso deve agregar muito para quem vai fazer o curso. Então, quais são os benefícios disso, né? O que esse estudante que venha fazer esse curso vai ganhar com essa parceria que a gente está falando aqui? É uma parceria muito importante com o governo alemão, né, com a GIZ, né, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Tá É ótimo. muito importante isso, porque agrega um valor enorme. Esse curso vai ser ministrado, inclusive, com alguns profissionais alemães, tá certo? E isso vai agregar um valor muito grande. Ou seja, é uma oportunidade muito grande, né, para todos nós aqui da Bahia. Então, eu acho que isso vai dar uma vantagem competitiva muito grande a todos os nossos profissionais. Então, é uma importância muito, habilidades e competências novas em hidrogênio verde. Então, isso é uma oportunidade extremamente importante para todos os profissionais aqui que queiram, né? E eu creio que tem uma gama muito grande de profissionais que realmente querem entrar nessa área. Então, é uma grande oportunidade. E se a gente está falando de algo que está batendo na nossa porta, a gente tem que estar preparado. Uma vez eu consegui uma bolsa de mestrado na Espanha, e aí eu fui contar para minha família, a minha tia falou assim, nossa, que sorte que você conseguiu essa bolsa. E eu lembrei de uma frase que eu tinha escutado há um tempo atrás, eu disse assim, tia, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, acho que a gente está falando um pouco disso, né? Então, se a fábrica ainda não está aqui, ela vai chegar. Mas a gente já está ajudando a formar essas pessoas, né? Até para poder, já encerrando aqui esse nosso bate-papo, queria perguntar qual a previsão de abertura, então, dos dois cursos, né? Tanto de ESG, sustentabilidade, quanto o MBI. O de ESG vai iniciar a campanha aí, provavelmente, a partir de final de março, abril, a gente já está com campanha, com expectativa de termos turmas a partir de maio, junho, assim como hidrogênio verde, né, Zé? Acho Exato. Que a partir de maio a gente já deve ter turma. Já do MBI, já vai ser MBA. o MBA e o MBI em hidrogênio verde, já a expectativa nossa é de começar já as aulas, né, a partir de junho. Então, isso é muito legal. E eu queria falar uma coisinha, né, Claro. que eu acho que é muito importante também. Dentro da nossa estratégia, né, a estratégia sustentável de descarbonização, a gente não está somente pensando, dentro do Cimatec, na exportação de amônia, nem na exportação de hidrogênio. O que nós queremos, dentro da nossa estratégia, é um processo total de descarbonização gradativa das indústrias. Então, isso vai trazer muito valor agregado aos nossos produtos aqui. Em vez de exportarmos somente hidrogênio e amônia, né, nós vamos também exportar e produzir, né, produtos verdes, aço verdes, né, e todos os produtos verdes que a gente possa incorporar dentro do nosso mercado consumidor. Isso vai ter um valor agregado muito elevado. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento econômico para a Bahia. Tá? É um trem que a gente não pode perder. Nós temos que nos engajar nisso, fazer um esforço gigantesco. E Cimatec está realmente... E sentar na janela desse trem, né? Exatamente. E o Cimatec está fazendo isso de uma maneira muito hábil, mas muito hábil mesmo, né? E eu creio que a gente vai alcançar. Muito bom, muito bom. Gente, eu sem palavras para agradecer o tempo aqui de vocês, todo esse conhecimento. Fiquei extremamente interessado em aprender mais de hidrogênio verde. ESG era uma área que eu já conhecia um pouco mais, mas acho que você trazendo esses elementos aí de profissionalização, de como ele atua nas empresas, foi super importante. Para você que está aí acompanhando a gente e quiser saber um pouco mais sobre essas formações que a gente comentou aqui, acesse pós-cimatec.com.br para poder conhecer um pouco mais sobre esses cursos. Zé Luiz, Arilma, muitíssimo obrigado. Obrigada Espero que tenha sido tão legal para vocês como foi para mim. Foi sim, com certeza. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Christian. Muito obrigado, Arilma. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui conversando sobre ESG e também hidrogênio verde. Maravilha. E a transição energética. Transição energética. Obrigado, gente. Obrigada. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal.